Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Bairro e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Vano hia vano baba wirano mala. Vani rimu madu hitiawa. Vano pa kume fa sawe hia vana sawe la matakwa ni vira wivi taja matakwa ni me wivi ta matakwa ni mentanera no kwa jetala. Inupa chihosi achotene. Na mpaka na hiyo kanirina manana owira no khala. Julieta Carlos é uma das mais de 6.000 pessoas que está no campo de deslocados em Metuge, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Ao todo haverá mais de 650.000 deslocados. São vítimas, pessoas vítimas de constantes ataques por parte de grupos armados, grupos terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Sinal de que a situação está muito instável e que as forças de segurança não conseguem controlar a região. Na última semana, no passado dia 24 de março, teve início um ataque à cidade de Palma, que provocou dezenas de mortos e o balanço é ainda provisório. No meio deste cenário de guerra, é preciso lembrar que nos últimos 3 anos, mais de 2.000 pessoas foram mortas em Cabo Delgado. No meio deste cenário de guerra, eu dizia, chegou-nos um pedido incrível, até comovente. Faltam bíblias, faltam terços para as pessoas rezarem, faltam livros para a evangelização e pedem-nos ajuda. E as populações de Cabo Delgado que passam fome, que vivem assustadas, que fogem destes ataques terroristas, que foram obrigadas a ver familiares e amigos a serem mortos, que viram as suas igrejas e paróquias serem destruídas, pedem-nos bíblias. Este vai ser, obviamente, um dos temas em destaque no programa de hoje, em que vamos contar, como habitualmente também, a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Além de Moçambique e da urgência do apoio humanitário, mas também desta ajuda para bíblias e para material de evangelização para as suas populações, nós vamos no programa de hoje também a Myanmar, onde os militares continuam uma repressão extraordinariamente violenta das populações, mas onde vamos encontrar também uma religiosa que nos vai explicar como aprendeu a meditar e a rezar com os seus amigos budistas. Para já, a primeira notícia do programa de hoje leva-nos até à Indonésia, porque houve um atentado numa catedral no domingo de Ramos. Um atentado que provocou, Catarina, pelo menos 20 mortos. Sim, pelo menos 20 feridos, Paulo. Portanto, os 2 bombistas suicidas que se faziam transportar numa motocicleta tentaram então entrar no portão principal que dá acesso à Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Makassar. Portanto, a atuação imediata dos seguranças da paróquia evitou de facto que estes 2 homens se aproximassem ainda mais do edifício e impediu de facto que a explosão desta bomba ocorresse no interior deste templo. Portanto, ambos os terroristas morreram de imediato. Esta notícia que vamos, obviamente, continuar a acompanhar por aqui nos próximos programas, esta notícia dizia, remete-nos para o lançamento, já no próximo dia 20 de abril, de mais um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Relatório, claro, da Fundação AIS. E esta é já, Catarina, a 15ª edição. Exato, Paulo. É o nosso 15º relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e é também o único estudo sobre este tema que uma instituição católica faz, onde se aborda de facto a observância e o respeito pela liberdade religiosa, por este direito fundamental do homem em 196 países do mundo. Bom, devido à pandemia do coronavírus, todas estas apresentações vão decorrer de uma forma online. Nesse dia 20 de abril, o relatório vai ser conhecido simultaneamente não só aqui em Portugal, na cidade de Lisboa, mas também nas outras capitais onde, Catarina, a Fundação AIS tem secretariados, onde a Fundação AIS
está presente. Sim, será o caso, entre outras cidades onde existem os secretariados da Fundação AIS, como por exemplo, além de Lisboa, claro que em Roma, em Paris, em Madrid, em São Paulo, em Londres, em Berlim, em Toronto e Manila. Muito bem, este é também daqueles temas que nós vamos seguramente continuar a acompanhar por aqui nas próximas semanas. Para já, e depois da divulgação dessa data, 20 de abril, para que mais novidades, digamos assim, nós podemos avançar para os nossos telespectadores sobre esse novo relatório da Fundação AIS, Catarina? Sem dúvida, o mais importante de facto é sempre divulgar esta divulgação exaustiva deste estudo que uma equipa da Fundação AIS realizou sobre a situação da liberdade religiosa no mundo em todos os países, portanto em 196 países, durante o período de 2018 até janeiro de 2021. Mas quanto a novidades, Paulo, apenas posso dizer que o relatório vai apresentar pela primeira vez 6 análises regionais, nas quais os países foram subdivididos e que fornecem conclusões importantes sobre a violação da liberdade religiosa como direito fundamental. Outra novidade do relatório é, de facto, a classificação dos países numa nova categoria, sob observação, portanto, que inclui os Estados onde, de facto, a prática da liberdade religiosa começa a revelar-se ameaçadora. Muito bem, pode já colocar então na sua agenda, dia 20 de abril, é o dia do lançamento de mais um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. O relatório da Fundação AIS vai ser lançado em Lisboa, mas também nas principais capitais da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil e do Canadá. Existe liberdade religiosa no mundo. A 20 de abril, a Ajuda à Igreja que Sofre apresenta o relatório da liberdade religiosa no mundo 2021, uma investigação aprofundada sobre como milhões de pessoas em todo o planeta são discriminadas e perseguidas por causa da sua fé. Todos os ataques, todas as religiões, em todos os países, são analisados no relatório com mapas que revelam como a situação global se desenvolveu ao longo dos últimos 2 anos. Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, data de lançamento 20 de abril de 2021. Marque na agenda. Agora vamos até Myanmar. É de facto muito grave a situação neste país, também conhecido como Birmânia, desde que a junta militar tomou conta do poder no dia 1 de fevereiro. A lei marcial foi decretada em vários distritos, mas nada parece para já fazer estancar não só a revolta das populações, mas também a resposta musculada das autoridades. Nós estamos perante um verdadeiro banho de sangue. Calcula-se que mais de 270 pessoas já perderam a vida desde o início de fevereiro. Bom, para a história ficou a Catarina, durante este tempo, durante este período de grande repressão das autoridades, com imagens violentíssimas que nos chegaram a casa pela televisão. Durante este período chegou-nos também uma imagem, uma história de uma irmã de joelhos frente a um grupo de soldados, precisamente, que estavam de armas na mão, pedindo-lhes para não dispararem contra um grupo de manifestantes que estava atrás dela. Sim, e de facto ficará para a história como um símbolo de paz contra a violência. De facto, a imagem da irmã Hen Nu Tuang ajoelhada ali na rua a implorar aos soldados para não dispararem sobre a população, sobre os manifestantes, é de facto reveladora também deste drama que se está a viver por estes dias em Myanmar, portanto, com o povo revoltado face a este golpe militar, este golpe de Estado dos militares, e uma revolta que tem sido reprimida com uma imensa violência. Essa imagem fortíssima dessa religiosa, dessa irmã ajoelhada nas ruas, levaria até o próprio Papa Francisco a dizer que também ele se iria ajoelhar, se fosse necessário, nas ruas, para impedir mais sangue, mais mortes em Myanmar. Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io
stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. Foi o Papa Francisco, referente à irmã Anne, ajoelhada em frente aos militares, de armas apontadas para um grupo de manifestantes. A imagem desta religiosa chamou a atenção do mundo para a pequena comunidade cristã em Myanmar. São apenas cerca de 8% da população. Então, se falarmos nos católicos, ainda são menos, não mais do que 3%. Mas, apesar de serem poucos, conseguem transmitir, como esta irmã, como esta religiosa, uma imagem de paz, uma imagem de concórdia e uma imagem de diálogo. Falo disto porque agora vamos ao encontro de uma outra irmã, a irmã Kathleen Guiney, que tem quase 70 anos. Quando ela gravou um pequeno documentário para a Fundação AESA, ela dizia que se imaginaria a viver em Myanmar, que também é conhecido, como já disse, como a Birmânia, enquanto conseguisse andar. Bom, ela ainda está por lá. Esta religiosa nasceu na Irlanda e tem procurado fazer neste país, que é um país de maioria budista, um caminho de diálogo entre religiões. O seu testemunho é precioso. Ela vai explicar como, com os seus amigos budistas, aprendeu a meditar. E aprendendo a meditar, aprendeu também a rezar melhor. I learned from their meditation, of course, the atmosphere of prayer. For us, we would say the atmosphere of constantly being in the presence of God. The importance of meditation for them. I mean, sometimes I think, when people come into our house, do I as easily say, come, let us pray? I use the Christian meditation method. I pray the name of Jesus. When I meditate my own. I am who I am. I'm a Christian. I believe in Jesus. And as I meditate, that is what is in my heart. I pray just to soak myself like a sponge, to allow God's grace and God's life to fill me. I believe God's grace and God's life is there all the time, but mostly I'm running around, but I just sort of soak in it, and then for the rest of the day I return to that, or I hold it. And I suppose I just try to open myself to God's grace, to listen as well, to say, where am I going now? Or I listen to the scripture, and sometimes I just bring my complicated feelings and just allow them to be before God. So the aim is just a relationship, really, a big aim, I think. It is absolutely fascinating, of course, to discover that the Desert Fathers and Buddhism and Hinduism, Islam not so much, that they all have tradition of meditation. I feel what unites us at the deepest level maybe is the silence, is the place beyond words, that there's some place deep within us where we're searching for meaning or truth or whatever. So, certainly I feel that's a uniting point. Agora vamos até Moçambique, vamos até Cabo Delgado. A situação continua gravíssima neste território. Na última quarta-feira, no dia 24 de março, houve um ataque muito violento à cidade de Palma. Nós temos uma reportagem sobre aquilo que aconteceu, mas vamos falar também de Cabo Delgado, pois temos o relato de uma sobrevivente da violência terrorista que se tem abatido sobre este território nos últimos 3 anos e que provocou já mais de 2.000 mortos e também mais de 650.000 deslocados. Bom,
é no campo de Metuge, no campo de deslocados de Metuge, que vamos encontrar esta mulher. E vamos também falar de Cabo Delgado, pois a Fundação AIS, como eu disse no início deste programa, recebeu um pedido incrível. No meio deste contexto todo, é um pedido que até é comovente. Pedem-nos de Cabo Delgado Bíblias, pedem-nos terços para as pessoas rezarem, pedem livros para evangelização, pedem-nos ajuda. Já lá iremos. Primeiro, vamos ao ataque a Palma no dia 24 de março. Boa tarde, grupo. Situação está instável aqui em Palma. Casas abandonadas, estamos a correr, fugir para nos esconder na praia. Tiroteios em todo lado. Seja o que Deus quiser aqui em Palma. Seja o que Deus quiser aqui em Palma. O ataque, dia 24 de março, foi um sinal de que os grupos terroristas continuam muito ativos em Cabo Delgado, apesar do esforço das autoridades, apesar das tropas que foram colocadas no terreno e apesar até do apoio que a comunidade internacional começou, entretanto, a dar ao governo de Maputo. Pouco depois de se terem começado a escutar os primeiros tiros em Palma, o padre Edgar de Silva, um missionário brasileiro que está atualmente na cidade de Pemba, a capital do distrito, enviava-nos uma mensagem em que dizia que já tudo fazia prever que este ataque iria mesmo acontecer. Já se esperava que houvesse esse ataque, porque nos últimos 15 dias os malfeitores e os insurgentes vinham fazendo uma série de ataques na região de Nangade, onde também tem uma equipe de missionários, embora já tenham saído de lá, como todos nós. Então, nos últimos 15 dias, praticamente as diversas comunidades que já fazem divisa com Palma, no distrito de Nangade, já haviam sido atacadas. Lá em Palma, tem muitos familiares de lideranças nossas, e eles então ligaram para dizer que já tinham fugido para o mato. E quando tem esses ataques, as pessoas fogem, né, para o mato, e aí fica difícil de comunicação por dois motivos. Pelo sinal, por questão da carga do celular, e isso dificulta a gente ter informações mais precisas. E infelizmente essa situação da guerra perdura, continua. É preciso a gente estar atento a essa situação aqui de Cabo Delgado, manter a solidariedade aqui com o trabalho, sobretudo, da Diocese de Pemba, rezar pela paz e acreditar de que um dia esta guerra terá um fim. Foi o padre Edgar a dizer que o ataque em Palma já era esperado, sinal de que a guerra estará, infelizmente, mesmo para durar nesta região norte de Moçambique. Já iremos daqui a pouco de novo ao encontro deste sacerdote. É precisamente ele que nos vai falar das Bíblias, dos terços que o povo de Cabo Delgado também está a pedir, apesar da situação absolutamente terrível que se está a viver no plano humanitário. Ou talvez mesmo por causa disso é que surge também este pedido das Bíblias, dos terços. O povo sente necessidade de rezar desta situação tão catastrófica em que se encontra. Bom, o ataque em Palma, de que estávamos a falar, começou na quarta-feira, dia 24 de março. No domingo, dia 28, começaram a chegar a Pemba os primeiros barcos com as primeiras pessoas que conseguiram fugir. Eram mais de 1000 nesse domingo. Chegaram mais de 1000 pessoas. O padre Kirivi Fonseca foi ao porto de Pemba e enviou-nos por telefone o relato do que estava a acontecer. Alô, Paulo, eu falo direto aqui de Pemba. Tenho gravado algumas emoções de gente que escapou de lá. Um funcionário do Estado está relatando um total desespero. Depois dos ataques, ainda falta por se fazer. Muita gente está à deriva, muita gente está nas matas, muita gente precisa de alimentação. Tem certas pessoas que estão há 4 dias que não conseguem comer.
Esta é a situação depois dos ataques verificados lá em Palma. Nesta manhã, mais de 1000 pessoas chegaram de barco. Então, o que eu tenho aqui a dizer é: o povo clama por um socorro, é isso que nós temos que tentar resolver. Não é para termos muitos detalhes, mas o mais importante é salvarmos vidas. É isso que temos que nos unir a vocês que poderão nos acompanhar. Pedimos socorro para a alimentação dessa gente que está sofrendo depois dos ataques de Palma. Foi o padre Kirivim Fonseca a relatar o desespero das pessoas que fugiram de Palma após o ataque terrorista que deixou grande parte da cidade destruída, segundo o relato de alguns sobreviventes. Tem crescido, de facto, de dia para dia, desde outubro de 2017, o número de vítimas da violência terrorista em Moçambique. Vamos agora ao encontro de uma jovem que nós vimos logo no arranque do programa. Ela chama-se Julieta Carlos. Ela é uma dessas vítimas. Ela está atualmente no campo de deslocados de Metuge, um campo que tem mais de 6.000 pessoas. Todos eles fugiram dos ataques. Todos eles dependem agora da ajuda para tudo, para comer, para vestir, para os medicamentos que precisam, para os cuidados básicos de saúde e até também, e muito importante, para recuperarem psicologicamente por tudo aquilo que viram, que assistiram, que, enfim, tudo aquilo por que passaram. Esta é uma reportagem dos nossos colegas da Deutsche Welle. Vano hiya vano baba wira no mala. Vani rimu madu hiti yawa. Vano pa kume hu. Fa sawe hu hiya vana sawe la matakwa ni vira wivi taja matakwa ni me wivi ta matakwa ni mentanera no kwa jetala. Inupa chihosi achotene. Na mpaka na hiyo kanirina manana owira no khala. Falar é tratamento. A partir do momento que tu falas, você sente um certo alívio. Tratar não é só medicamento. Uma fala, você tirar o que está no coração, é como se estivesse já a tirar um peso nas tuas costas, não é? Elas falam, ao falar até chega ao ponto delas chorarem. Este trabalho da televisão alemã ajuda-nos a perceber bem o drama terrível que se está a viver em Cabo Delgado. Julieta conta que viu amigos e vizinhos a serem decapitados e que perdeu tudo. A sua casa foi queimada. No campo de refugiados em Metuge, ouvimos mesmo agora, a comida não chega. As famílias têm de cozinhar relva. As famílias têm de cozinhar relva. É neste contexto, Catarina, que quero falar também desse pedido extraordinário de Bíblias e de terços, pedido que nos chegou também de Moçambique, mas também quero falar, obviamente, da campanha de ajuda de emergência que a Fundação AIS lançou para o povo de Cabo Delgado. Aliás, vamos começar mesmo por aqui. O que vimos e ouvimos até agora dá para perceber que esta campanha da Fundação AIS não é uma campanha qualquer. Porque nós estamos perante, Catarina, uma questão quase de vida ou de morte. Sem dúvida, Paulo. De facto, esta reportagem que acabámos de ver ajuda-nos a perceber o drama que estas populações estão a viver. Portanto, são famílias que têm de comer relva, são pessoas que estão traumatizadas pelas imagens de brutalidade selvagem a que tiveram de assistir. Portanto, é mesmo pavoroso e a única coisa que nós podemos fazer é, de facto,
apelar novamente à generosidade de todos aqueles que nos estão a ver para podermos ajudar este povo tão martirizado de Cabo Delgado, este povo que está neste momento a necessitar da nossa ajuda, que está de mãos estendidas a pedir a nossa ajuda. Perante esta situação, não podemos mesmo falhar com a nossa solidariedade. Precisamente, Paulo, é isso mesmo. Portanto, não podemos mesmo deixar de ajudar, deixar de ser solidários para com este povo. Por isso, apelo aqui mais uma vez a quem nos está a seguir para nos ligar, para ir à nossa página da internet e dizer que quer ajudar-nos a ajudar Cabo Delgado. Ligue-nos, vá à nossa página da internet e ajude-nos a salvar vidas em Cabo Delgado. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, um dos países que atravessa uma das mais profundas crises humanitárias da atualidade por causa dos ataques de grupos terroristas, é um dos países também que a Fundação AES mais procura ajudar, como nos vai dizer já de seguida Ulrich Knie, que é um dos responsáveis da Fundação AES pelos projetos em África. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, está constantemente flagelado por desastres naturais, fome e doenças. E ainda por cima, os insurgentes jihadistas no extremo norte do país intensificaram os seus ataques bárbaros a vilarejos e cidades no ano passado. Quase 2.500 pessoas morreram e quase 600.000 foram forçadas a fugir. Os agentes pastorais da Diocese de Pemba estão fazendo o melhor para ajudar os refugiados traumatizados em suas necessidades materiais e espirituais. Mas muitas vezes eles mesmos carecem do básico para viver e ajudar. Por exemplo, as 3 irmãs franciscanas missionárias de Maria em Montepuez precisam de uma picape para cuidar de refugiados em vários acampamentos. Por favor, ajude com suas orações e doações para que a igreja em Moçambique possa dar esperança ao povo sofredor. É muito grave, de facto, a situação em Cabo Delgado. O ataque à cidade de Palma, de que já falámos aqui, é sinal de que a situação está descontrolada de alguma forma, pelo menos que é uma situação profundamente grave. Mas apesar de tudo isto, apesar de faltar quase tudo a cerca de 650.000 deslocados em Cabo Delgado, chega-nos também desta região norte de Moçambique um pedido absolutamente invulgar. Eles pedem-nos bíblias, terços, pedem-nos material de evangelização. Catarina, afinal, que pedido é este? De facto, Paulo, é algo de extraordinário que mostra também como é tão poderosa a fé destas pessoas. Portanto, há mais de 650.000 deslocados em Cabo Delgado, serão talvez já 700.000. Portanto, são pessoas que fugiram das suas aldeias, das suas vilas, por causa dos ataques e vivem agora em campos de deslocados, juntos, muitos deles juntos à cidade de Pemba. Portanto, estas populações perderam tudo o que tinham e perderam até as bíblias e os seus terços com que rezavam. Portanto, e é neste contexto, Paulo, que nos surge então este pedido de ajuda dos catequistas e dos animadores paroquiais. Muito bem, e então neste contexto que voltamos, como eu tinha dito há pouco, ao padre Edgar de Silva. O povo tem fome de comida para o corpo, mas também tem fome e sede da palavra de Deus. Amigos da Fundação AES, sou o padre Edgar, missionário saletino, em missão na Diocese de Pemba, na província de Cabo Delgado, precisamente na região norte, onde está a acontecer esta guerra que já dura 3 anos. A paróquia a nós confiada é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Muidumbe. Esta missão foi totalmente destruída. Nossos prédios, casa paroquial, ambulatório, mas algo dói muito dentro de nós, a destruição de vidas. As pessoas tiveram que fugir. Toda a população de Muidumbe está deslocada, aqui em Pemba, em Montepuez, Chiuri e em outras províncias como Nampula e Nacala. E nós vamos acompanhando cada animador, cada catequista, nos diversos locais onde eles se encontram. A preocupação da igreja neste momento, sobretudo de Cáritas, é fornecer alimentos, acompanhamento psicossocial, e nós vamos também dando este acompanhamento religioso conforme as nossas possibilidades. Neste acompanhamento, algo surgiu e que tem tocado muito o nosso coração.
nossos catequistas, animadores e ministros estão a pedir material de evangelização. E nós estamos com esta campanha de oferecer aos nossos evangelizadores uma Bíblia, um catecismo, um terço e o livro com as leituras na língua deste povo, que é a língua Chimaconde. Então, o nosso pedido: gostaríamos que você fosse um benfeitor e nos ajudasse a oferecer aos nossos evangelizadores este material de evangelização. O povo tem fome da comida que é preciso para saciar a fome, mas o povo também tem sede e fome da palavra de Deus. Em nome de todo o povo que foi atingido por esta guerra e que está sendo acompanhado por nós e com a solidariedade de vocês, nosso muito obrigado. Foi o padre Edgar de Silva, desde Cabo Delgado, uma das regiões mais empobrecidas de Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo. E como vimos, a comunidade cristã pede-nos Bíblias, terços, livros para a evangelização. Catarina, temos de reconhecer que isto é, de facto, comovente. Sim, é isso mesmo, Paulo. Talvez a palavra mais correta, de facto, seja comovente. Portanto, de Cabo Delgado, estamos a receber, de facto, este exemplo extraordinário de fé, de coragem, de humildade. Portanto, este povo tão sofrido mostra-nos que, de facto, nem só de pão vive o homem. E é extraordinário, e isso ainda vem aumentar mais esta nossa responsabilidade. Não podemos deixar de ajudar estes catequistas, estes animadores paroquiais, estes padres, que são pastores de facto de um rebanho de gente sofrida, e por isso peço aqui uma vez mais a solidariedade dos nossos telespectadores. Uma solidariedade que passa por dar Bíblias e terços, mas também comida e alojamento, dar vestuário e dar medicamentos para Cabo Delgado. Há um número de telefone, Catarina, que salva vidas. É verdade, Paulo. Quando o nosso telefone toca, significa que está alguém do outro lado que nos quer ajudar, que quer ser solidário, quer pedir informações sobre como pode ajudar, como saber mais sobre o que se passa no outro canto do mundo. Portanto, o nosso telefone é de facto um telefone, podemos dizer, que ajuda a salvar vidas. Portanto, desafio todos os que nos estão a ver neste momento para nos ligarem, para pedirem mais informações sobre a AIS, sobre os nossos projetos. Portanto, neste momento temos pessoas, como acabámos de ver, pessoas que precisam de medicamentos, que precisam de alimentos, que precisam dos bens essenciais para poder sobreviver, mas também precisam dos textos para rezar, precisam também da Bíblia para ler. E por isso eles contam connosco e nós não podemos falhar. Muito bem, vamos agora até Macau. Esta diocese tão especial, situada no sul da China, é como que um observatório através do olhar do jornalista José Miguel Encarnação sobre tudo o que de mais relevante, de alguma forma, diz respeito à Igreja nesta região do globo. É o caso da Malásia. Neste país, os cristãos rezam em várias línguas e também em vários dialetos e por vezes não têm outra palavra para falar de Deus do que a palavra Allah. Bom, isso foi motivo de controvérsia e também de protesto por parte de grupos de muçulmanos mais radicais. E a questão chegou mesmo ao tribunal. Qual terá sido a decisão dos juízes? Vamos já escutar a resposta a isto na palavra do nosso correspondente José Miguel Encarnação. O Semanário Católico da Malásia, The Herald, venceu há dias um caso que se arrastava há vários anos nos tribunais. Em causa estava a utilização da palavra Allah por parte do The Herald, sempre que este se queria referir a Deus, principalmente nas edições de Bahasa Malaio e Tamil. É que este jornal é publicado em 4 línguas: Bahasa Malaio, inglês, chinês e Tamil. Este foi um caso que levou muitos anos e foi bastante publicitado não só aqui em Macau, como em toda a Ásia e também um pouco por todo o mundo, uma vez que clérigos religiosos muçulmanos, apoiados pelo governo, embora de uma forma tácita, não muito esclarecida, sempre fizeram questão de tentar proibir que o The Herald pudesse usar a palavra Allah, por considerarem que é uma expressão que apenas os muçulmanos podem utilizar. Depois deste caso ter ido do Tribunal de Base para as outras instâncias do sistema judicial do país, finalmente o caso chegou ao Supremo Tribunal da Malásia, que veio a confirmar uma outra decisão tomada uma instância abaixo
e que confirma que o The Herald pode utilizar a palavra Allah sempre que se quiser referir a Deus. Dizer, por último, que a Malásia é um país de maioria muçulmana, embora todas as religiões sejam livres de exercer a sua fé. Acontece que nos últimos anos, com a pressão da Arábia Saudita, a Malásia começou a apertar um pouco o cerco a outras religiões que não a muçulmana, o que tem trazido alguns dissabores para os fiéis dessas mesmas religiões. No entanto, estamos em crer que tudo não passará de uma onda propagandista, uma vez que a Malásia há muitos anos que não encontra um caminho e tem estado em sucessivas eleições legislativas. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até ao Peru, vamos também até aos Camarões e vamos lembrar a campanha da Rádio Renascença de apoio também à missão aqui em Portugal da Fundação AIS. São, portanto, muitos temas, muitas histórias ainda para lhe contar. Portanto, deixe ficar por aí que nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, oh Lord Jesus, help me. A Fundação AIS é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-ais.pt e faça o seu donativo. fundação-ais.pt. Faça o bem ainda hoje. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé.
Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média.
A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Bade, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No Peru, numa das zonas de montanhas, vamos encontrar um grupo de mulheres corajosas que dedicam todo o seu tempo e energia aos mais pobres e aos mais necessitados. São as missionárias de Jesus, Verbo e Vítima. Uma congregação que é apoiada naturalmente pela Fundação AIS. A Madre Maria Pia vai agora guiar-nos numa viagem até ao Peru. Mi nombre es Madre María Pía, misionera de Jesús, Verbo y Vítima. ¡Bienvenida! Vivo en un pueblo pequeño de la sierra de Perú, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Junto con las madres, ayudamos a la gente. Muchas gracias, Madre. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Esta gente ha sido afectada por el terrorismo. No querían recibirnos, se abría la puerta y se miraba así quién era, qué es lo que buscan, ¿no? Porque estaban con ese temor de que también nosotras podríamos ser parte de estas personas que han hecho mucho daño. Ya es muy diferente. Ayudamos a nuestra gente en lo espiritual para que conozcan un poquito más a Dios, porque ellas no sabían rezar, a veces no se reunían en la iglesia. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles, en sus enfermedades, y les ayudamos al buen viaje. En esos momentos, ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACN. No programa de hoje focamos a nossa atenção especialmente em Cabo Delgado, mas infelizmente não é só de Moçambique que nos chegam notícias terríveis de violência, de morte e de perseguição e de fome. É algo, infelizmente, tudo muito comum a todo o continente africano. Dom Jesus Molina, que o Papa agora nomeou como Bispo de Mbaiki, escreveu um pequeno livro cujo título é Via Sacra África, para a Fundação AIS, para conhecermos todos um pouco melhor o que significa, de facto, para milhares de pessoas a vida nesta região do globo. É um drama das crianças soldado, das mulheres raptadas, das crianças e dos adultos que passam fome, dos que são perseguidos e mortos sem piedade por grupos terroristas. Infelizmente, de facto, não é só em Moçambique que isto se passa. É o caso também na região de Kossei, no norte dos Camarões. E é aí que nós vamos encontrar Abel Maraba e o Padre James.
Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons est, on peut dire, la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que le BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Et des relations, ne serait-ce que dans l'accompagnement, à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains de conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. Esta história que nos chega dos Camarões está também retratada nesse livro de que falei há pouco, A Via Sacra África. É um livro que nos interpela e que está também na base da campanha da Fundação AIS, Catarina, para salvar vidas em África. Exatamente, Paulo. De facto, este é um livro mesmo muito especial, porque além do que diz, do que denuncia, do que nos obriga a conhecer, é também um livro solidário. Portanto, as receitas deste livro, a Via Sacra África, reverterão integralmente para apoiar os projetos que a AIS tem de apoio a milhares de cristãos neste continente africano. Pessoas que são vítimas da perseguição e da intolerância religiosa e que dependem da Igreja para poderem sobreviver. Um livro que denuncia, é verdade, mas que ajuda também ao mesmo tempo. Precisamente, portanto, este livro custa apenas 4€ e pode fazer esta diferença nesta nossa missão de ajuda às comunidades africanas que passam por mais dificuldades. Portanto, peço a todos aqueles que nos estão a ver para nos ligarem, para ir à nossa página de internet, pedirem este livro e ajudarem, de facto, a comunidade cristã em África. Em nome de todos estes nossos irmãos, muito obrigada. Estamos mesmo na reta final do nosso programa e vamos continuar a falar em campanhas. E continuamos a querer salvar vidas em África. É que a Fundação AIS lançou recentemente, em parceria com a Rádio Renascença, uma iniciativa que é também, Catarina, um apelo à oração. Sem dúvida, Paulo, e para nós é de facto muito importante esta parceria com a emissora católica portuguesa. Portanto, com esta campanha, que pode ser escutada nas próximas semanas na Rádio Renascença, são de facto, recorda-se que há milhares de pessoas em África que são perseguidas, que têm fome, que têm doenças e que precisam da nossa ajuda. Portanto, são pessoas que precisam, para além da nossa ajuda material, precisam também das nossas orações. Para rezarmos como Nossa Senhora nos pediu, por todas estas famílias, por todos estes homens e mulheres, por todas estas crianças que estão a viver tempos tão difíceis. Muito bem, e chegados aqui, eu chamo a atenção dos nossos telespectadores, pois a Fundação AIS vai distribuir 1/3 como incentivo, digamos assim, à oração das famílias portuguesas. É assim, não é, Catarina? Precisamente, Paulo, para que os portugueses possam então juntar à Fundação AIS nesta campanha por África, vai ser então distribuído 1/3 feito em madeira de oliveira pelos cristãos da Terra Santa. Muito bem, vamos então ver e ouvir esse spot da Rádio Renascença para esta campanha em parceria com a Fundação AIS. Hoje, a esta hora, neste momento, milhares de pessoas em África têm fome, doenças, são perseguidas por serem cristãs. Precisam de si, das suas orações.
Hoje, podemos todos juntos salvar vidas em África. A rezar, como nos pediu Nossa Senhora. O terço será a nossa arma. Ligue 217 544 000. Saiba como ajudar com a Fundação AIS na Renascença em rr.sapo.pt. Depois deste spot que é possível escutar na Rádio Renascença de incentivo à campanha da Fundação AIS para salvar vidas em África, e antes das despedidas, apenas uma nota para lembrar que todos nós podemos ajudar a construir esta história de amor e de solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS. E podemos ajudar de uma forma gratuita e extremamente eficaz, através da doação, Catarina, de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo, portanto, e é bom sublinharmos isto, portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos de facto a ajudar estes heróis que conhecemos hoje aqui no nosso programa. Portanto, é absolutamente gratuito, não tem qualquer custo para cada um de nós. Portanto, e ao fazermos esta cruz na nossa declaração de IRS, estaremos de facto a ajudar estes homens e estas mulheres que conhecemos hoje, estes projetos que a AIS tem em todo o mundo. Muito bem, fica aqui esse apelo então para todos os que nos estão a ver neste momento. Não se esqueça de doar 0,5% do seu IRS para a Fundação AIS. É uma forma de ajudar a Fundação AIS a cumprir com a sua missão. Nós não podemos abandonar os que mais sofrem. E tantas histórias passaram hoje aqui no nosso programa. Bom, faça uma cruz no seu IRS para aliviar também a cruz dos cristãos perseguidos. E com este apelo chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a colaboração e a participação da Catarina Martins de Betancourt uma vez mais no nosso programa, assim como de todas as pessoas que colaboraram connosco, que ajudaram a editar e a levar até si este programa. E quanto a si, já sabe, conto com a sua presença aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.